Alô Rondônia, olha só a gente aqui como fazemos todos os finais de semana, trazendo assuntos da nossa terra, da nossa amada Rondônia. Hoje nós vamos conversar com um personagem que pode nos orientar muito sobre as eleições. Esse é um ano de eleições, é ano de escolha de deputados estaduais, deputados federais, senadores, governadores e presidente da República. É um momento que a gente pode transformar a vida de um país. É a chance que nós temos nas nossas mãos. Quem pode falar com propriedade sobre eleições, sobre o voto, sobre a justiça eleitoral, é o nosso convidado, queridíssimo amigo, Dr. Joacy Loura Júnior. Dr. Joacy, é aquela honra de sempre conversar com o senhor. Poxa, a honra sempre minha, Sérgio, poder estar aqui. Já acho que é a terceira ou quarta vez que eu venho ao seu programa. Aliás, um programa que é o mais longínquo da TV rondoniense. É verdade, né? Agradeço. E ninguém continua fazendo uma coisa há tanto tempo se não tiver competência. Então, certamente para mim é uma honra poder estar adentrando aos lares na companhia da sua pessoa. Senhor Joacy, o senhor é um advogado especializado, é um nome respeitado nacionalmente, foi juiz da Justiça Eleitoral. O que o senhor está achando com tudo isso que está acontecendo no nosso país em termos de eleição, de confusão, de mudanças na legislação eleitoral? Qual é a sua visão sobre isso? Sérgio, às vezes eu paro para pensar, e aí paro para pensar sem que eu tivesse esse conhecimento na área, esse curioso que eu sempre costumo dizer que eu sou na área eleitoral. Sabe, eu acho que se eu fosse um cidadão sem qualquer conhecimento na área eleitoral, eu ficaria um pouco assustado. Principalmente o momento que a gente vive, principalmente por tudo o que vem acontecendo na seara política, os políticos sendo demonizados, partidos políticos sendo cada vez tido como verdadeira chefe de quadrilhas, quem está à frente de um partido político. Mas tirando isso, no fundo eu como cidadão brasileiro, rondoniense, eu acredito, acho que esse ano é um ano que o eleitorado rondoniense, apesar de muita dificuldade que vai ter para fazer, vamos dizer assim, um voto mais consciente, mas eu acho que é um ano que o Brasil vai ser passado a limpo. E vai ser passado a limpo no melhor e no maior local que deve ser, que é na urna. É verdade. Não há outro local em que a democracia plena seja praticada. Doutor Joacy, vamos começar com um assunto complexo. Queria sua opinião sobre Luiz Inácio Lula da Silva. Ele foi condenado em primeira e segunda instâncias, está batalhando de todas as formas para não ser preso, mas já anunciou, inclusive oficializou, sua pré-candidatura à presidência da República. Ele vai, na sua opinião, ele vai ser candidato ou não vai ser candidato? Pois bem, Sérgio, é um caso notório, né, daí porque a gente vai falar como, vamos dizer assim, especialista do que a gente vem sabendo pela imprensa, né? A lei da ficha limpa, que inclusive foi assinada pelo próprio Lula, foi sancionada pelo Lula, nome jurídico, termo técnico é esse, ela diz lá no artigo 1º, inciso 1º, a linha E, que quem for condenado em segunda instância ou num colegiado por algum crime, por exemplo, contra a administração pública, que é o caso do Lula, a partir dessa condenação ele já está inelegível, né? Então, hoje o Lula, a saída dele é tentar liminar um efeito suspensivo no STJ ou no STF. Do contrário, ele, a não ser que a lei da ficha limpa não seja aplicada, o que eu acho muito difícil. Do contrário, ele certamente vai ser considerado inelegível pela lei da ficha limpa, pela Justiça Eleitoral. No entanto, isso é bom que se diga, porque muita gente, isso causa até revolta em muita gente. Não se pode retirar dele a possibilidade, pelo menos nesse primeiro momento, de ser um pré-candidato, ainda que ele seja inelegível. Por quê? Porque a elegibilidade, ela é um direito fundamental, seu, meu e de todo mundo. E ainda que a pessoa seja inelegível, até o momento que a Justiça Eleitoral reconheça ele como tal, ele tem o direito de colocar o nome dele à disposição. A partir daí, a Justiça Eleitoral diz, não, esse cara, ele é ficha suja, nós vamos barrar a candidatura dele. Ainda assim, tem um mecanismo dentro da própria lei das eleições, que é o artigo 16A, que diz que o candidato pode exercer todo e qualquer direito e dever, como o candidato fosse, sob o seu risco próprio.
Então, ou seja, ele vai continuar a ser candidato, inclusive em tempo e horário gratuito, eleitoral, mas se o recurso dele não for votado a tempo, isso tem consequências na hora da eleição, se ele chegar a ser o primeiro colocado. Uma outra pergunta também, sempre no mundo das possibilidades. Uma candidatura dessa, que se arrasta até perto das eleições, que a lei permite, Sim. Não mela o processo político, não tira um pouco da pureza da disputa, da busca do país em ter nomes de gente que possa mesmo disputar com lisura? Qual é a sua visão sobre isso? O bom seria, Sérgio, para ir aqui externando um pouco da minha opinião a respeito